aleluias. Glória a Deus. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo se pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Oh Deus querido, Deus digno de honra e de glórias. Aleluia. Eu queria só dar um pequeno testemunho que aconteceu hoje comigo no meu trabalho. E nós temos que compartilhar, né, as coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, os milagres de Deus na nossa vida, né? Então eu queria compartilhar. Hoje no meu trabalho, eu estava em sala com as crianças e uma colega de trabalho chamou para a gente sair para fazer uma atividade fora da sala. E aí a gente foi e quando a gente retornou para a sala, tinha caído, a gente sentiu um cheiro de queimado, né? E a gente olhou para os lados, para o outro e nada. Aí quando de repente, assim, estava um ventilador que tinha caído. Estava lá, tipo, como quisesse incendiar. E mesmo onde as crianças estavam. Gente, eu fiquei ali, assim, sem graça diante de Deus, maravilhada. Pelo livramento que Deus deu àquelas crianças, né? E eu creio que Deus nos honra, sabe? Porque eu sei que todos os dias eu oro e apresento o meu trabalho, apresento a vida daquelas crianças. E eu sei que, não querendo me engrandecer, mas Deus cuida, né? Deus cuida nos mínimos detalhes da nossa vida, né? Ele é maravilhoso, igreja. Então eu queria compartilhar esse milagre, né? Porque eu creio que foi um livramento muito grande ali, né? Porque tanto se Deus o livre tivesse caído naquelas crianças, teria acontecido pior, né? Na vida delas e na minha também. Então o Senhor livrou. Por isso eu dou glórias a meu Deus e agradeço aqui em nome de Jesus. Glória, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa, né? Então, nós vamos receber o pastor Carlos André, que vai ministrar a doutrina desta noite. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai digno, meu Senhor. Abençoa o teu filho, meu Pai, que vai ministrar a tua palavra, meu Deus, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Senhor, não fale aquilo que nós queremos ouvir de forma nenhuma, meu Deus. Mas fala aquilo que nós necessitamos ouvir, meu Deus, meu Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que tudo que vem lá do alto, Senhor, nos conforta, meu Deus, meu Pai. E nós estamos aqui porque nós somos adoradores, meu Deus. E nós viemos aqui para te adorar,
adorar, meu Deus, meu Pai. Oh Deus tremendo, querido e digno, meu Senhor. E que nossos corações, meu Pai, estejam abertos para ouvir a tua mensagem, meu Deus, meu Pai. Porque tu é Pai e tu sabe aquilo que os filhos estão necessitando ouvir, meu Deus, meu Pai. E assim toma o teu filho, o teu servo nas tuas mãos, Senhor Santo e poderoso Deus. E a igreja glorifica com as palmas, adorando esse Deus tremendo, digno de honra e de glórias. Graças a Deus, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo primeiro, irmãos, a seguir, amém? Para que nós possamos entender o texto. O livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Quem encontrou diz amém. Fala-nos assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era o de Simão, pediu-lhe que eu os afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que, de tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que era companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, a folha que está na sua mão é um resumo, tá bom? Vai ter coisa que a gente vai falar que não vai estar nessa folha aí. Por isso a importância de você, principalmente nas doutrinas e nas escolas bíblicas, você trazer um papel e caneta, né? Para que você escreva e guarde algumas coisas, né? Que Deus nos dá também na hora, tá bom? Queridos, o texto a qual lemos é um texto que vai chamar a nossa atenção. Primeiro, a Bíblia vai dizer que Pedro está com alguns homens pescando, e a Bíblia vai falar para nós que eles, no decorrer de toda a noite, eles não pescam nada, eles não pegam nada. Então, por eles não pegar nada, com certeza havia dentro deles uma frustração, uma tristeza. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para eles, eles estão lavando as redes. Isso não quer dizer que eles iriam desistir da pesca. Isso quer dizer que eles iriam continuar no outro dia a pesca. Isso já traz como lição para nós, irmãos, que tem coisas que nós desejamos fazer, estamos focados em fazer, e vai ter momento na nossa vida que não vai dar certo. Vai ter um momento que não vai andar, não vai ser da forma que nós pensamos ou imaginamos. E nós vamos, por algum instante, nos frustrar, nos entristecer. E aí é o ponto onde nós temos que tomar uma decisão.
Decisão é essa se eu continuo ou se eu paro totalmente. E na obra de Deus, irmãos, nós não podemos tomar uma decisão de parar. Aí a Bíblia diz que o Senhor vai mandar Pedro, primeiro ele pega o barco, ele pede o barco do Senhor emprestado, e a Bíblia diz que se ausenta um pouco da terra, senta e começa a ensinar a multidão. Ele pega o barco de Pedro vira um púlpito para ensinamento da palavra de Deus. Após ele chega para Pedro e diz: Pedro, lança a rede, em outras traduções, do lado direito, no profundo. E aqui nós começamos a nossa doutrina de hoje, o nosso culto de ensinamento. Tem um papelzinho aí, ó, que vai falar para nós assim: Deus nos leva ao profundo com propósito. Deus nunca nem deseja chamar o ser humano simplesmente para viver uma vida, irmãos, no raso. Ele não se chamou simplesmente, ou não me chamou simplesmente para nós nos acomodarmos e ficarmos sentados, paralisados, ou engessados numa cadeira, achando que está tudo bem. Não, não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para a sua igreja. Quem pensa dessa forma, irmãos, está totalmente errado. Por quê? Porque Deus chama o homem com o princípio de levar a palavra, de anunciar o evangelho, de orar pelas pessoas, de aconselhar pessoas, de fazer alguma coisa. Se nós olharmos para a nossa vida humana, irmãos, nós somos crianças, chegamos a uma determinada idade chamada de adolescência, viramos jovens, e daqui a pouco, com 18 anos, nós vamos agora obter responsabilidade. É assim na nossa vida? Hoje eu conversava com meu sobrinho, sentei ele, tirei um momento para conversar com ele acerca do futuro, né? Pastor, você conversa com um menino desse tamanho acerca do futuro? Sim. Pergunto para ele o que é que ele quer ser, o que é que ele deseja ser na vida. Ele falou outrora que queria ser policial, né? Vê um policial, ele se abraça com um policial. Outra hora ele quer ser médico, outra hora quer ser advogado. Hoje ele disse que ia querer ser Uber. Eu disse: oh meu Deus, né? Aí ele começa a falar da quantidade de dinheiro que ele vai ganhar, que vai ter um cuidado com a minha vida, com a vida da tia dele. Então, o que eu quero falar acerca disso, irmãos? Quando todos nós, principalmente os homens, chegam a uma determinada idade, chega um momento de responsabilidade na nossa vida. Responsabilidade essa para um futuro, para nós visualizarmos coisas grandes para determinado momento da nossa história. Então, é isso, quem coloca em nós é Deus, irmãos. Deus sempre nos dá uma mentalidade, um propósito de crescimento. E falando espiritualmente, também não é diferente. Se nós nos acomodarmos, simplesmente nos acomodarmos, chegar no culto, sentarmos, vamos para casa, isso vira rotina, e não nos traz crescimento. Não. Deus vai pegar cada um de nós naquilo que nós entendemos. Se você trabalha com costura, dentro daquela área, Deus vai te dar graça. Se você é um comerciante, trabalha com vendas, Deus vai te dar a capacidade de trazer isso dentro do evangelho. Se você é uma pessoa comunicativa, Deus vai usar essa ferramenta da comunicação para ganhar vidas. E outras áreas, e assim espiritualmente, cada um em particular vai crescendo no reino de Deus. O problema da atualidade, da igreja atual, falando de uma forma geral, é que nós só queremos lavar os pés. Chegamos neste mar, colocamos o pé dentro dele e pronto, e achamos que está tudo bem. E não queremos desenvolver um crescimento espiritual na igreja. E isso é perigoso. Por quê? Porque nós vamos, por muitas das vezes, nos frustrar. E as nossas decisões elas serão negativas. Quero dizer uma coisa para nós, irmãos. Quem tem graça para louvar, quem tem graça para pregar, isso não é obra.
Isso é obrigação. E é, pastor, é. Isso é obrigação. Vim aqui na igreja para prestar a Deus um culto, para trazer uma mensagem, para trazer uma saudação. Isso é obrigação de cada um de nós. Deus não nos chamou também só meramente para isso. Ele requer de cada um de nós algo maior. Porque na mentalidade de muitas pessoas diz, não, eu estou fazendo a obra de Deus porque vim louvar. E louvar, qualquer um louva, irmãos. Ontem meu sobrinho disse, o senhor não vai louvar não, tio? Eu disse, não, porque senão eu vou botar o povo para correr. Não é minha área, não tenho, eu ainda tento, mas não consigo. Então louvar não faz parte, né? Então eu vou para outra área que sai melhor, né? Então, queridos, Deus nos chama a uma profundidade de comunhão. Deixa eu ler aqui a introdução. Deus nunca chama alguém para permanecer na superfície. Em toda a Bíblia, os homens e mulheres que experimentaram grandes milagres, primeiro aceitaram o chamado para ir mais fundo na fé, na santidade, no conhecimento da palavra e no serviço do reino. Deixa eu fazer uma pergunta para nós. Tem serviço no reino para mim e para você? Sim ou não? Tem. E não é pouco, irmãos. É muito serviço. Mas vamos lá. Vou tentar ir pela essa escrita que foi feita aqui no papel, né? Eu saio um pouco, mas vou tentar, tá bom? Mas antes de tentar ir nessa linha, eu quero que você abra Hebreus. Eu errei aqui algumas coisas, mas eu quero que você abra Hebreus, capítulo, se eu não me engano, é 5. Hebreus, capítulo de número 5 e versículo de número 11. Hebreus, capítulo 5, os versos 11. Vou ler uns 3 versos. Se você não encontrou, escute. Fala assim, ó. Do qual muito temos que dizer, que de difícil interpretação, porque vos fizeste negligente para ouvir. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta. Os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ou esses primeiros rudimentos, irmãos, está falando dos primeiros fundamentos principais, dos primeiros ensinamentos para nós. Tem pessoas que estão há mais de 10 anos na igreja e dizem que ainda é novo convertido. Tem alguma coisa errada. Quais são? O que é que Deus usa, né, o escritor aos Hebreus para falar isso, irmãos? Porque ele estava dando aqui uma repreensão naqueles irmãos. Por quê? Porque os irmãos já estavam um determinado tempo na igreja, mas eles ainda eram meninos, que com qualquer vento de doutrina se afastavam. Tudo era impedimentos para eles avançar no reino de Deus. Aí a Bíblia continua dizendo, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido de mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto bem como mal.
De uma forma bem simples, irmãos, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Nós sabemos já o que nós precisamos fazer, aonde nós precisamos estar. Mas mesmo assim tem muitos que botam 1001 desculpa a um crescimento espiritual. Nós sabemos que nós precisamos orar, sim ou não? Sim ou não? Isso eu estou falando de uma forma geral, irmão. Todos nós sabemos que nós precisamos orar. Mas você já viu a dificuldade que nós temos para orar? Não é verdade? Nós temos uma dificuldade de orar. O menor número em todas as igrejas que eu, pelo menos, já fui e presenciei, se chama culto de oração. E nós falamos assim, a oração é a chave? A oração é a chave? Você acredita nessa palavra que você falou? Não, eu vou lhe fazer a pergunta de novo. Você acredita nessa palavra que você falou? Porque quando é verdade, irmãos, eu coloco a oração como prática para a minha vida. Irmãos, tinha uma irmã, não vou falar o nome dela, ela fala assim, pastor, a dificuldade para levar o povo para orar. Aí chego para a irmã e digo assim, vamos para a oração? Ela disse, não, eu oro em casa. Aí ela chega para outra e diz assim, irmão, vou para a oração? Aí, não, eu oro em casa. E nesse negócio de orar em casa, não vem ninguém para a igreja. Aí nós precisamos perguntar se isso é uma verdade na nossa vida, irmãos. Então, queridos, nós sabemos que precisamos orar, nós sabemos que nós precisamos participar dos trabalhos da igreja e nós botamos às vezes algumas limitações para isso acontecer. Mas vamos lá, eu quero começar agora, tá bom? Deus nos chama ao profundo da comunhão. Pedro conhecia o mar. De mar ele entendia tudo, ele era profissional naquela área de pesca. Mas não conhecia toda a profundidade do poder de Cristo. Ele conhecia do mar, conhecia de pegar peixe, mas não conhecia realmente do poder de Cristo, que é isso que eu e você precisamos buscar em conhecer. E só se conhece se nós nos lançarmos, irmãos. Se nós sairmos do raso. E esse pensamento que algumas pessoas, não, eu não consigo, irmãos, essa palavra não pode existir para nós. Essa palavra você tem que colocar de lado e dizer, não, em nome de Jesus eu vou alcançar aquilo que o meu coração almeja e deseja. Pedro conhecia o mar, mas não conhecia as profundidades do poder de Cristo. No profundo encontramos intimidade. Você vai orando e você vai conhecendo o Deus que você serve. Você só consegue conhecer uma pessoa quando você convive com ela. É ou não é? Você vai conhecendo, isso é intimidade. E no caso, em ser espiritualmente com Deus, você vai agora, irmãos, ter dependência, revelação e revelação. Em Êxodo 33:11, enquanto Israel conhecia apenas os milagres, Moisés conhecia o Deus dos milagres. Tem duas partes de pessoas na igreja, ou dois tipos de crente. Tem o que conhece só os milagres
e tem o que conhece o Deus dos milagres. E pastor, porque tem pessoas que só vêm na igreja por conta de em busca de um milagre. Eu quero um milagre. E tem outro que não, eu conheço o Deus dos milagres, eu vou lá porque está lá. E eu não vou perder a oportunidade. Deus nos leva ao profundo também da palavra. Eu falei aqui Hebreus 5, me antecipei, né? 5. Que já há um tempo na igreja e não consegue entender nada, irmãos. Tudo é palavra de pancada. Foi falado aqui, né? Jesus deu um sermão duro na primeira palavra que foi dada nesta noite. E o povo foi embora. E não existe esse negócio de chicote, não, existe correção, nós precisamos nos corrigir. Só isso, é simples assim. Então o autor aos Hebreus repreende os crentes por ainda precisar de leite espiritual. Porque infelizmente ainda tem que pegar o crente e ainda sair levando no braço. Não pode falar, não pode trazer um questionamento, não pode mostrar um erro, não pode mostrar uma falha. Que tipo de crente somos? Se irrita, se zanga por coisas insignificantes? Isso é crente menino, irmãos. Então o autor repreende os crentes que ainda precisavam de leite espiritual. Não tem sinais de maturidade. Paulo disse assim, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, irmãos. Mentalidade de menino. Mas agora ele cresceu, agora é homem, agora está maduro. Diferente, pensa, age, faz, diferente. Ainda tem em algumas, não sei se aqui existe, né? Faz um tempo que eu não estava por aqui, mas alguém fica chateado porque alguém não saudou com a paz do Senhor. Pelo amor de Deus, irmãos. Em outro lugar, porque alguém olhou com a cara feia para fulano. Ô, irmão, se eu fosse me preocupar de cara feia olhando para mim, ou de alguém não estender as mãos para me saudar, ou de alguém até falar mal de mim, irmãos. Tem um irmão que ele fala que a gente vai ficando igual couro de cururu, irmãos. Sabe o que é isso? É aquele couro grosso. O que é que tem que acontecer com a gente? Alguém fala mal, diz, eu vou perder tempo escutando o que estão falando mal, eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração, acabou. Eu tenho um Deus para adorar, eu tenho um Deus para servir, eu tenho um Deus para glorificar, irmãos, eu tenho um serviço para fazer na obra de Deus. Eu vou me paralisar por conta de palavras negativas, ou que alguém falou A ou falou B, não, tem uma obra a ser cumprida através da minha vida, através da tua vida. Se coloca na posição e simplesmente faz, aleluia. E é isso que Deus quer de nós, irmãos, a maturidade cristã, ter discernimento espiritual, irmão. Discernir o que é do Espírito e o que não é. E a Bíblia manda, nós pedimos a Deus esse discernimento. Se procede de Deus ou não. O que nós escutamos, o que nós estamos vendo.
Para quê, pastor? Para não se embaraçar com as coisas desta vida. Conhecimento bíblico. Ter o prazer, irmãos, em se alimentar da palavra. Doutrinas, escolas bíblicas, estudos. Porque nós, em um momento ou outro, nós vamos precisar daquilo que nós aprendemos. Vida de santidade. Entender na íntegra o que é ser a santidade do Senhor para a nossa vida. Essa separação. Porque não adianta eu ser uma coisa aqui e lá fora eu ser outra. Isso não está no profundo. Isso é eu querer me enganar. Uma vida de obediência. Isso é se lançar no profundo. Obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que fazem sacrifício de tolo, irmãos. E isso não é bom para nós. Tem uma referência aí, Efésios capítulo 4, verso 13. Mas eu não vou ler não. Não dá tempo, né? O propósito é chegar à estatura de Cristo, é o que está lá em Efésios, tá bom? Isso é a vontade de Deus, nós chegarmos a uma estatura de perfeição. Talvez nós não venhamos alcançar, mas pelo menos lutar para isso, desejar isso. Que o apóstolo Paulo diz: nós temos que ter a mente de Cristo, irmãos. Deus nos leva ao profundo através das provas. Aí eu quero ler com vocês, Tiago capítulo 1, verso 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então ela produz o que em nós, irmãos? As provações? Hã? Não escutei. Perseverança. O que nós mais vemos é pessoas desistindo por conta das provas. Pedro disse assim, ó, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não é para estranhar. A prova, ela só te faz crescer. Só faz cada um de nós crescer, irmãos, diante de Deus. Então as dificuldades não são castigo, mas ferramentas de Deus. A gente não passa a prova por conta de castigo. Deus não está nos castigando. Ele não está sendo mal com cada um de nós. Elas são ferramentas de Deus. E você vai ver através da vida de José. A história de José, do capítulo de número 37, até 37, 50, nós vamos ver que primeiro os irmãos dele pegam ele e colocam ele no poço. Não é isso? O que é que eles queriam fazer, né? Matar? Era ou não era? O desejo dele era matar. Um tem uma ideia e diz, não, vamos matar não, que é sangue. Não vamos matar. Vamos vender. Eles venderam. Acaba virou escravo. Jovem de Deus, irmãos. Primeiro tentou matar, depois vai ser escravo.
vai para a casa de Potifar. Da casa de Potifar, a mulher encena ali uma situação, é lançado dentro da prisão. Da prisão, dão a chave da prisão na mão dele. Você está vendo que ele está sendo uma ferramenta de Deus? Ele vai por etapas que, na nossa visão humana, não é boa. Você sabe qual é o nosso maior mal? É porque nós não queremos passar por provas. Nós não queremos passar por lutas. Só que as lutas e as provações é só te lapidando para algo grande lá na frente. Só que nós não queremos ser lapidados. Nós queremos que as coisas aconteçam num piscar de dedos. Eu vou ser pregador. Aí pega o microfone e fica falando uma de coisa aí na rua aí, que às vezes afasta até o crente, os descrentes. Eu vou ser levita, começa a louvar, parece um pato rouco. E as provações não podem nos afastar de buscarmos um crescimento, irmão, seja em qualquer área. Então, o poço, a escravidão, a prisão, tudo fazia parte do propósito. Então, tudo que você passa, tudo que eu passo, seja bom ou ruim, faz parte de um propósito. E daqui a pouco nós vamos contemplar o resultado desse propósito. Aí José está na prisão, aí ele revela lá 2 sonhos, interpreta 2 sonhos, daqui a pouco ele se torna governador do Egito. Fazia parte do propósito para quê? Para salvar os povos daquela época. Então talvez hoje você não esteja entendendo o propósito, ou as provações para você alcançar o propósito. Já percebeu que nós temos a tendência de dizer, por que eu estou passando por isso? Não é assim? Está tudo bem, glória a Deus, misturado com aleluia, mas começa as provas chegar, as dificuldades chegar, aí nós botamos a mão na cabeça e dizemos, meu Deus, mas por que isso? Por que aquilo? Por que? São muito porquê. E nós temos que aprender a dizer, mas para quê? Porque há um propósito, e esse propósito é para a glória de Deus na sua vida. Hoje nós não entendemos, mas amanhã entenderemos para a glória dEle. Irmãos, eu passei por essa fase aí, eu ficava... Os irmãos conhecem aqui a história de Chorozinho, eu dizia, meu Deus, mas o que é que eu vim fazer aqui? Eu vim só chorar. Foi um ano, irmão, só de... Passei 3 meses, que é 3 meses de experiência, só na paz. Mas depois dos 3 meses, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, e Deus foi só moldando ali. Só engrossando o couro, como eu costumo falar. Para quê? Porque ele tinha um propósito futuro. Como ainda tem. Então, não desanima não dentro dessas provações. Deixa com que as provações te levem ao propósito que vai agradar a Deus. Deus nos leva ao profundo para formar caráter. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Leia aí, Tiago, por favor. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito principal não é apenas prosperar. Porque hoje, irmãos, o foco de uma parte bem grande da igreja
Quando eu falo igreja, eu não estou falando renovação dos remidos, eu estou falando de uma forma geral. É só prosperidade. É só ter recursos financeiros, coisas terrenas. Então o propósito principal não é apenas prosperar, mas sermos parecidos com Cristo. O maior propósito que nós temos que ter é sermos parecidos com o Senhor. Aí nós podemos pegar exemplos como Davi. Antes do trono, ele era pastor. E a Bíblia diz que era de ovelhas. Enfrentou leão, urso, para depois enfrentar Golias. Aí ele teve uma perseguição de Saul, mas tudo moldou o seu caráter. Então todas essas etapas da vida de Davi foi só para mudar o caráter dele. Como tem que também mudar o meu e o seu. Deus nos leva ao profundo no serviço. Cada cristão recebeu um dom. Vou repetir, cada cristão recebeu um dom. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós é se eu peguei esse dom e se eu estou fazendo com que ele venha frutificar. Não está aí nesse papelzinho, mas eu quero que você abra em João capítulo 4. Vai falar de uma mulher samaritana. De número 10 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é, e o que te diz, dai-me de beber, e tu lhe pediria e ela lhe daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, e ele te daria da água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço. Tá? Enfim, irmãos, Jesus está falando para essa mulher que ela tem um dom. E nós vamos ver que no decorrer do texto, ela vai falar acerca de onde é o lugar certo de adorar. Se é em Jerusalém, ou se é no monte, porque havia aí, por conta da vida que ela levava, porque é tanto que ela vai num horário que outras mulheres não estão, a Bíblia vai dizer para nós que ela agora, ela está preocupada em saber onde é o lugar da adoração, onde é o lugar certo. Só que nem no monte e nem no templo ela podia adorar. Primeiro porque ela era samaritana, e segundo pela vida que ela levava. Mas Deus está dizendo para ela que ela tem um dom, e o dom é para louvar Deus. Só que ela não pega só essa palavra do Senhor, depois que o Senhor fala com ela, e a Bíblia diz que ela ganha toda a Samaria. Porque você vai ver nos versículos seguintes que ela vai falar acerca do Senhor, que se revelou para ela. É tanto que quando vão de encontro para Jesus, Jesus vai dizer, as pessoas vão dizer assim: não acreditamos ou cremos só porque você fala, mas porque nós ouvimos e vimos. Então, Deus, na pessoa de Jesus, despertou um dom nela, para pregar o Evangelho, não só para ela louvar. Isso nos mostra, irmãos, você tem a graça para louvar, não é somente isso que Deus quer que você faça. Claro que Deus vai te usar para ganhar vidas através do louvor, mas você vai estacionar nisso aí? Não, Deus quer que você tenha um crescimento a mais, né? Para que o nome dele seja glorificado. Mas vamos lá. Cada cristão recebe um dom. Colossenses capítulo 3, 23. Servir ao reino exige excelência. Nós não podemos também olhar para o reino de Deus e fazer tudo de qualquer jeito, irmãos. Para mim pregar, trazer uma palavra, seja aqui ou na rua, ou em qualquer lugar, eu preciso me preparar. Então eu vou estudar.
Eu não posso simplesmente abrir a Bíblia e falar o que eu quero. Para louvar também não é diferente. Eu tenho que dar a Deus o melhor. Então, para me dar o melhor, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ensaiar. Teve um tempo que a gente chamava os papelzinhos. A senhora lembra, irmã Rita? Aí alguém chegava lá, a irmã Rita estava no culto e disse, aí estava lá no papelzinho assim, irmã Rita, me dê uma oportunidade para louvar, porque eu passei o dia todinho ensaiando. Esse tempo era bom, irmãos. Me dê uma oportunidade porque eu tenho um testemunho para dar. A pessoa ficava em casa ensaiando como é que ele ia testemunhar. E nós precisamos fazer as coisas para Deus, irmãos, com excelência. Eu tenho que vir aqui e eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Você tem que vir aqui e dar o melhor para o Senhor. Alguém mandou uns comentários aí que o culto de sábado, Santa Ceia, foi sábado, né? Eu sou ruim de memória, né? A igreja foi um Pentecoste, foi um avivamento. Aí mandaram um áudio, a irmã Silva passou para mim, aí depois alguém perguntou, disse, rapaz, o negócio lá foi bom, foi? Eu disse, não, foi porque a igreja estava só em um espírito e deram o melhor para Deus. Quando você dá o melhor, há uma diferença. Existem os que vêm assistir e os que vêm adorar. O que vem adorar vem com excelência. O que vem assistir vai ficar com o olho roxo. Eu estou indo no culto, eu disse, não, eu vou lá porque eu quero prestar a Deus um culto. Aí eu faço igual aquela mulher que eu falei domingo, eu acho. Não tinha um lugar na casa, mas ela encontrou na casa o lugar melhor, que era os pés de Jesus, para prestar a Ele um culto de adoração. Então tudo que eu vou fazer tem que ser com excelência, irmãos. Eu sou convidado para orar. Tem alguém que quer assim, só a oração das ofertas, dos dízimos. Se eu fizer aquilo com excelência, Deus vai prosperar na vida da igreja. Eu sou chamado só para a primeira palavra. Se você fizer com excelência, irmãos, Deus vai falar através daquela pequena palavra. Então todo serviço, irmão, que nós fazemos com excelência, vai agradar primeiro o coração de Deus. Isso eu estou me lançando no profundo. Mas vamos lá. Então, o serviço do reino exige excelência. Isaías, capítulo de número 6. Texto que eu amo também. Primeiro ele viu a glória. Primeiro ele viu o quê? A glória. Começa, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Não é assim? O Senhor, assentado no alto trono, né? Então a primeira coisa que ele vê é a glória. Você está na igreja porque viu o quê? Depois foi purificado. Tenais passou aonde? Foi colocado na língua. Aí depois, só depois então, porque ele está vendo a glória, essa glória, quando ele vê lá, ele vê os serafins em reverência, em adoração. Deus estava ensinando ele
O que era para eles viver na terra. Então, lá tinha reverência, tinha adoração. Para depois ele purificar. Para depois de tudo isso, ele dizia assim: eis-me aqui. Por que alguns não fazem e nem desejam fazer? Por que alguns não adoram e ainda tem raiva de quem adora? Porque ainda não tiveram uma revelação. Quem mergulha na presença sempre termina servindo. Quem mergulha na presença sempre termina servindo, irmãos. Não tem como você mergulhar e você não desejar, almejar, servir a Deus. Alguns anos atrás, aí a irmã Francinete lembra, existia o vagão dos crentes. Eu, na minha timidez ainda, novo, aceitei Jesus, entrava lá e perguntei para um irmão e disse assim: eu não entendo muito de Bíblia não entendo muito de identidade de fé, eu sou novo convertido e eu queria entender por que você faz isso. Ele disse: não tem como nós não bebermos a água do Espírito, não deseja fazer alguma coisa para Jesus. Não entendia nada, disse: rapaz, porque eu não entendi, né? Aí, de tanto me dedicar à escola bíblica, porque não faltava uma escola bíblica na minha... Hoje eu sou um adolescente, quando eu era criança, né? Eu estou com 23 anos. Então, que eu aprendi e desejei, irmãos, estar junto com os irmãos ali. Aí eu ficava lá na minha simplicidade, estudando, não sabia muita coisa, mas aí eu perguntava, mandava para o pastor Luiz, para o pastor Oliveira, algumas perguntas, eles respondiam. Aí Deus pegou e preparou um momento para mim, no trem lá, falar alguma coisa de Jesus. Eu disse: rapaz, vou falar. Vou falar. Abri a boca e falei, irmãos. Quando foi lá no João Felipe, aí as pessoas: irmão, agora nós temos que ir ali porque nós temos que orar. Irmãos, o número de pessoas que ia lá para a parte de trás para receber a oração era grande. 20, 30 pessoas ali desejando oração. Era uma palavra simples que nós falávamos. Mas porque houve dedicação, houve desejo. Então, Deus quer e deseja que nós venhamos a querer isso para nós. Se você teve uma revelação da parte de Deus, Deus já se revelou quem Ele é para a sua vida. Só falta agora você ver as excelências dele e dizer: não quero, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, na sua simplicidade, Deus vai fazer coisa grande para a glória dele. Aleluia. Mas se você ficar nesse pensamento de não, mergulha. Deus nos leva ao profundo da santidade, irmãos. Não é porque alguém fala, não é porque alguém critica, não. É porque você sabe que Deus é santo e quer que você seja santo também. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá Deus. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Você se aprofunda e o Espírito vai fazendo isso em mim e de você. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, a profundidade espiritual nunca aconteceu sem separação do pecado, irmãos. Quem faz cada um de nós rejeitar o pecado é o Espírito de Deus na nossa vida.
Deus nos leva ao profundo para produzir frutos. João 15, de 1 a 8. Eu não vou ler porque o tempo não vai dar, tá bom? Quanto maior a comunhão, maior será o fruto. Quanto maior a comunhão, maior será o fruto. Quanto mais você mergulha no Espírito, em oração, na palavra, maior vai ser os frutos, aleluias. Aí se prepare, porque alguém vai lançar pedra de você, que quer derrubar fruto de você. Deus procura frutos permanentes, firmes, não aqueles que hoje é e amanhã oscila. Não é isso que Deus quer. Deus nos leva ao profundo para cumprir seu propósito. Efésios 2:10. Fomos criados para as boas obras. Deus te criou para boas obras. Está lá em Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes do nascimento, Deus já tinha um propósito. Antes de você nascer, como Jeremias fala, Ele já tinha um propósito na minha e na sua história. Exemplo, nós temos Paulo, capítulo 9 do livro de Atos. Ele começa uma história sendo um perseguidor. Mas daqui a pouco, após ter uma revelação de Cristo, ele vai se tornar um apóstolo, desbravador, diferenciado. O profundo muda completamente a sua história. Irmãos, as pessoas que não se aprofundam, a história dele não muda, continua a mesma. Vai passando anos, anos, anos e mais anos, e não muda em nenhuma fase da sua história, da sua vida. Você começa a mergulhar, e nós já começamos a identificar a mudança na vida de algumas pessoas. Em atitude, em palavras, em ações. A visão do rio profundo, Ezequiel, capítulo de número 47, versículo 5, que vai ter que ser correndo, irmãos. Eu chegar em casa, você lê lá, que você vai entender melhor. O profeta passa por 4 níveis. Primeiro nível é a água no tornozelo, que inicia a sua caminhada. É quando você começa os seus primeiros passos na igreja. Água no joelho, vida de oração. Não ter o hábito de orar só na igreja, irmãos. Mas orar em casa, orar no trabalho, onde estiver, está orando. Tem pessoas que você pede para ela fazer uma oração e ela vem, é aquela oração monótona, irmão, repetitiva, sem força, sem fé, sem ousadia, cumprindo uma tabela. Quem coloca palavras quando na oração é o Espírito de Deus. Existiam situações de convidar 2 fileiras aqui e chamar alguns irmãos e um irmão ficar de um lado, outro do outro. As pessoas só queriam fazer uma fila de um lado. Não é porque o irmão é melhor do que o outro, não. É porque ora com propriedade, com fé, com coragem, com ousadia, irmãos. Acreditando na sua própria oração. Tem irmão que ora que não acredita na oração dele. Você já viu esse tipo de oração? Eu já. E tem que entrar, irmãos. A Bíblia diz que o véu se rasgou. O véu foi rasgado. Você tem acesso a falar com o Pai. Aleluia. Então entrar na presença do Senhor, irmãos, com convicção.
com coragem. Então, águas no joelho é uma vida de oração. Água nos lombos, fortalecimento espiritual. Águas profundas, que é o que o Senhor quer para a minha vida e para a sua. É uma vida totalmente dirigida pelo Espírito Santo, irmãos. Nós estamos estudando na escola bíblica aqui. Eles desejaram ir para uma determinada cidade, os apóstolos. O Espírito não permitiu que eles adentrassem em determinada cidade para eles ir para outra cidade. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão repreender um espírito de adivinhação. E por conta disso vão ser presos, vão apanhar, vão ser humilhados. Mas tudo tinha um propósito: salvar alguém que estava lá dentro daquela prisão, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então o que o Senhor quer, irmão? Quer que nós venhamos ser dirigidos pelo Espírito, ter sensibilidade de ouvir Ele, irmãos. E isso vem através de oração. Você vai orando e você vai ficando sensível à voz do Senhor. E Ele vai te dizendo, Ele vai te guiando. Ele vai te mostrando a direção que você precisa ir fazer. Deus não quer apenas molhar os nossos pés. Não é isso que Deus quer. Que é o que eu comecei falando. Você vem na igreja, como é que está? Está em todo canto esse nível. Para alguns, você vem na igreja, você senta, você passa um determinado tempo, volta para casa, amanhã não tem culto, no outro dia vou para o culto. Não é isso que Deus quer, irmãos. Você pode render muito mais para o Senhor. Conclusão, chamados de Deus, o chamado de Deus continua sendo: saia da superfície. O chamado de Deus continua sendo: saia da superfície. Se até hoje você estava na superfície, com água só nos pés, Deus está te chamando para você entrar no profundo. Porque Ele tem uma obra grande para realizar através de você, não é através do pastor Carlos, é através de você, aleluia. Cresça na palavra, aprofunde-se na oração, sirva com excelência, viva em santidade e cumpra o propósito para o qual foi criado. Jesus continua chamando sua igreja para as águas profundas. Hoje Deus pergunta: você está disposto a deixar as margens da comodidade para viver a profundidade do propósito de Deus? A pergunta que Deus faz é: você tem coragem? Quem permanece nas margens apenas observa milagres. Você só vai observar, você vai só ver. Amadurecer na fé é cumprir propósito eterno de Deus. Amadurecer na fé é cumprir propósito eterno de Deus. Então essa é a palavra para nós nesta noite, irmãos. Ontem eu muito me alegrei, irmãos, né? Porque alguns irmãos estão conseguindo entender, né, o propósito de Deus para cada um de nós. Só em nós estarmos presentes em determinado lugar, nós já estamos cooperando com a obra de Deus. Nós estamos com trabalho tanto no Parque do Vaqueiro, lugar de acesso difícil, muita dificuldade,
Como nós estamos também com trabalho lá em Minguaú, Campinas, né? Lá em Campinas, né? Mais difícil ainda. Mas o meu coração tem se alegrado porque eu tenho visto a disponibilidade de alguns irmãos. É claro que tem alguns irmãos que, né? Cada irmã Floceira disse que ia, não deu, não foi, irmã? Mas já teve conosco lá em Campinas. Então, assim, eu quero que isso entre no nosso coração, irmãos. Porque é lá que Deus vai te dar crescimento. Você vai ter uma oportunidade para trazer uma palavra, trazer um louvor, fazer uma oração. E Deus vai fazer com que todos nós venhamos a crescer juntos, que é o maior propósito de Deus, queridos. Então, eu lhe convido a sair do raso hoje e dizer, não, a partir de hoje, eu estou disposto a ir para o profundo de Deus. Aleluia. Aí você vai ver, irmãos, que depois que Jesus pegou lá, que Pedro pega os peixes, se você ler o texto lá, eles pegaram, depois que chegaram na terra, depois de ter pegado muito peixe, eles pegaram o peixe, dividiram os peixes, colocaram os barcos lá cheios de peixe, e a Bíblia diz que eles não ficaram preocupados com o que estava dentro do barco. Eles seguiram a Jesus. Você sabe o que é isso? Por um instante eles estavam frustrados porque não pegaram peixe. A preocupação deles era o alimento, o sustento da casa. Mas depois que eles contemplaram o milagre que Jesus fez com eles no profundo, eles deixaram o barco, deixaram o peixe e seguiram ao Senhor. Você sabe o que isso nos ensina? Que depois que nós estivermos nos profundo no Espírito com Deus, irmão, as coisas desta vida não vai ter tanta força na minha vida e na tua vida. As nossas preocupações não vai ser coisas desta vida, desta terra. Porque o teu tesouro, ele não está preocupado mais com as coisas terrenas, mas está preocupado com o tesouro que está lá no céu. Aleluia. E é isso que Deus tem para nós. Fique de pé. Aleluia. Eu quero fazer uma breve oração com os irmãos. E após o pastor Vicente estará impetrando a bênção sobre nós, orando por nós. Amém? Ore comigo. Seja corajoso. Diga assim, Jesus, me tira desse raso aí. Me leva para o profundo da água do Espírito nesta noite. Eu quero crescer de uma forma espiritual na tua presença. Aleluia. Peça ao Senhor, faça a obra de Deus com excelência. Seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa corajosa para a glória do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos esta noite, ó Pai, deste dia, rendermos a Ti graça. Nós queremos, ó Pai, Te glorificar, meu Deus, por esta noite. Noite essa, Pai, de aprendizagem, ó Deus e Pai. Ei, decova, suia, decanta, lamanai, Pai. Senhor da glória, o Senhor não quer nos tirar, ó Pai, meu Deus, do raso. Pai, nos colocar no profundo, meu Deus. Olha para a Tua igreja, para aqueles que almejam, meu Pai. Tem um crescimento, ó Pai, em toda a área espiritual, meu Deus. Olha para Ele, ó Deus e Pai. Senhor da glória, Ele é uma ferramenta na Tua mão. Ela é uma ferramenta, Pai, na Tua mão. Ó Deus, Senhor da glória, nos pega, Pai, como ferramenta. Senhor da glória, não deixa para olhar para as provas, para as lutas. Não nos deixa olhar para as dificuldades, ó Deus e Pai. Senhor da glória, mas vai através destas provas, destas lutas. Senhor da glória, dessas dificuldades, ó Pai, nos decanta lá baixando a lamanai, e meu Pai, nos dando crescimento, Pai, nos montando, Pai, nos mostrando, ó Deus, que o Senhor tem algo, ó Pai, grande a realizar através da Tua igreja na terra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, renova cada um de nós nesta noite, ó Pai, através do Teu Espírito, e nos leva para o profundo do Teu Espírito, ó Deus e Pai, para nós termos sensibilidade, ó Pai, do Teu Espírito, para fazer, meu Pai, conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, ó Deus e Pai. Senhor da glória, começa a levantar, Pai, nesta noite, homens, mulheres, jovens e crianças, cheios, ó Pai, do Teu Espírito, ó Pai, para fazer obra grande para o Teu reino.
Xanagasude comanai. Ripapatacalabasude comanai. Vai pegando o crente nesta noite, meu Deus. Vai renovando o crente nesta noite. Vai renovando ele e ela nesta noite, ó Pai. Alabasude comanai. Ripapatacalamanagasude comanai, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Pai. Ah, Senhor da glória. No nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Faz o nosso coração queimar. Arder de alegria, meu Deus. Em anunciar o teu evangelho. A cuidar do órfão, da viúva. Oh, Senhor da glória. Faz o nosso coração queimar, meu Pai. E servir o teu reino. E servir o Senhor. Ah, Senhor da glória. Tudo seja prazeroso para nós, meu Deus. Coloca prazer. Coloca alegria, Pai. Ah, Senhor da glória, dentro de nós, ó Pai. Para servir o Senhor com excelência. Diga para Deus nesta noite: eu quero servir o Senhor com excelência. Eu quero servir o Senhor com alegria. Com satisfação. Com gozo na alma. Ai, abraçuia de comanai. Terra lá e tchau de comanai. De comanagaçu de comanai, meu Deus. Ah, Senhor da glória. Meu Deus, é hora, meu Pai. E meu Deus, de o Senhor nos levar, meu Pai. Ah, Senhor da glória, para destravar, meu Pai. Aquilo que estava travado, meu Deus. Aquilo que estava parado, engessado, meu Deus. Ah, Senhor da glória, pega, pega, pega. Pega aqueles, ó Deus, que querem, ó Deus e Pai. E meu Deus, não vê somente milagre, mas quer, ó Pai, contemplar o Deus do milagre, Pai. Ah, Senhor da glória, pelo poder, meu Deus, que é na tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa aqueles que não puderam vir, mas irão, ó Pai, escutar, meu Pai, esta doutrina. Ó Deus, que há, Pai, e que o Espírito encontre ele, meu Pai, e levante ele também, ela também, meu Deus. Pai, que nesta noite, ó Pai, aquele que estava frustrado, aquele que estava desanimado, ó Deus, ele receba, meu Deus, uma injeção de ânimo, meu Pai, através, ó Pai, do teu Espírito. Pai, porque nós não iremos parar, nós iremos avançar, nós iremos fazer, nós iremos realizar. Olha a mão de Comanai, recebe de Deus nesta noite poder, poder do Senhor, poder do Espírito. Olha, Nagaçuia decai, recebe poder nesta noite na tua vida. Orão de Covaçu de Comanai. Obrigado, meu Pai, obrigado pela tua bondade. Ah, Pai, para conosco nesta noite. Fica conosco e nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome do Pai, em nome, ó Pai, do Filho e em nome do Espírito. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Aleluia. Saúde a igreja na gloriosa paz do Senhor. Os irmãos, senta só um minutinho, seremos rápidos. Glória a Deus. Profundidade em Deus, né, irmãos? Aleluias. A planta, suas raízes, quanto mais profundas, mais elas vão pegar nutrientes para sobreviver, né? Tem plantas que enfrentam uma seca enorme, né? Tudo seco, mas ela está verdinha ali, porque ela foi preparada para aquele local, para sobreviver. Então, que Deus nos abençoe na profundidade dEle. Palavra, Espírito Santo, oração e entrega, né? Isso aí são pontos, como já foi abordado em aspectos bem mais amplos hoje na doutrina. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, amanhã nós temos a evangelização nos lares, 7h10, 7h15, a equipe sai aqui do templo, tá bom? Quem puder ir para o evangelismo, confirme, né? Para a gente saber que você vai ajudar amanhã. Amanhã eu já tenho uma visita certa para levar uma instrução no lar, mas com certeza terá outros irmãos aqui para visitar com vocês outros lares que estão precisando, tá bom?
eu quero convidar aqui a irmã missionária Zulene, em rápidas palavras, ela vai falar do evento que vai acontecer no sábado. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Nós vamos ter um encontro de mulheres lá, né? O primeiro encontro de mulheres que a irmã Silvia, né, a diaconisa Silvia também está preparando aí, vai ser uma bênção, né? E o convite está feito para quem deseja estar lá, no Alto das Campinas, vai ser na casa do irmão Fabiano e da Juliana, né? Não vai ser na minha casa, vai ser próximo à minha casa, que nós fazemos também culto lá, viu? E você é nosso convidado. Também quem não puder ir, não tem problema, mas ore, né? Porque isso é missão. Missão se faz como? Com as mãos de quem doa, com os joelhos de quem ora, com os pezinhos de quem vai. Ó, como é lindo a missão, né, irmão? Coisa simples. Se você não vai, você ora. Se você também pode doar, maravilha, né? Porque são 3 pontos maravilhosos, né? E aqui está o convite, qualquer coisa vocês falam com a irmã Silva, porque ela vai sair daqui, ela que vai sair daqui, né? Porque eu já vou estar lá, mas aí eu agradeço os que vão e os que não puderem ir também, viu? E sejam abençoados. São às 15 horas lá, viu? Muito bem, a diaconisa Silvia já anunciou no grupo da igreja, tá certo? Depois eu peço que a irmã que tem, que é administrador do grupo de senhora, cadastre também a irmã Silvia, e você divulga, né? Porque tem a questão do transporte, irmãos, tá? Então, tá lá a irmã Silvia, quem tiver dúvida pode ligar no privado dela, falar com ela, tirar dúvidas, para que você possa estar lá, tá certo? Cooperando, as irmãs estarem lá. Eu e a minha esposa não vamos poder estar, porque já há um mês ou mais atrás, já tínhamos um compromisso para sábado, tá certo? Vai ser realizado um culto no lado da irmã Lucivânia, aqui, quase no final da rua Poebla, minha rua, quase lá no final, tá certo? Então, infelizmente, nós não vamos poder estar lá, tá certo? Mas Deus proverá para em breve nós estarmos ali visitando a obra do Senhor e cooperando em nome de Jesus, ali com a missionária Zulene. Meus irmãos, sábado nós também temos construção lá no Maracanaú, tá certo? Vai ser colocado as colunas, são 6 colunas que vão ser colocadas lá. Quanto mais irmãos que puder nos ajudar, tá certo? Fiquem atentos aí os varões, por favor, me confirma se você vai poder ir para a gente organizar o transporte, tá bom? A gente fala Maracanaú, mas é a divisa de Fortaleza, ali no Siqueira, tá certo? Então, fala comigo que a gente organiza aí o transporte para os irmãos estarem lá. O pedreiro já está certo, né, o seu Francisco, tá bom? Não sei se o pastor Adriano vai estar presente devido ao trabalho, né? Se puder estar, melhor ainda. Mas se não, os irmãos que forem, vai fazer a obra do Senhor lá. Então, por favor, se manifeste, porque fica ruim quando o pastor chega na pessoa assim, parece uma intimação. E a obra de Deus tem que ser feita por amor, com o coração cheio de alegria. Eu sei que tem aqueles que realmente não podem estar, mas fique atento, varões. Sábado, construção do templo lá no Maracanaú, tá bom? É isso aí. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus nesta noite, por este culto, pela doutrina, por tudo que o Senhor tem nos preparado. Ontem tivemos um culto muito alegre, muito maravilhoso ali no Parque do Vaqueiro, né? Deus está fazendo uma obra maravilhosa na vida daquela família, da irmã Vera, né? Que Deus venha operar maravilhosamente. E nessa oração, lembre daquelas pessoas que estão enfermas, que precisam de cura e milagre, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, nós agradecemos, ó Deus, por este momento na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela graça, o poder, a fé que o Senhor tem nos dado de estarmos presentes, meu Deus, no templo e na Tua presença também, que é o mais importante, Pai maravilhoso. Olha para aqueles irmãos, ó Deus, que estão enfermos, Pai, que precisa
de milagre. O Flávio, meu Deus, opera com a tua mão poderosa e faz com que ele fique completamente curado. A diaconisa Lourdes Girão, nossa irmã Francinete que está aqui, Senhor, abençoa a tua filha, dá saúde, dá vitória a ela na batalha que ela está enfrentando. Nós repreendemos toda a enfermidade em nome de Jesus. Pedimos também pelo Antônio, esposo da irmã Dária, Senhor, faz um milagre na vida dele, dá a saúde dele. Pedimos pela irmã Emanuela também, Senhor, vem repreender todo o mal, Senhor, vem desfazer toda a enfermidade, vem tirar, Senhor, toda a doença do corpo dela, Pai, com a tua mão forte e poderosa. Está repreendido todo o mal. Pedimos também por esta família, nosso irmão Francisco de Assis, a irmã Emanuela, pelos seus filhos, vem fazer um milagre na vida do teu filho, ó Pai querido, meu Deus, vem guardar, vem proteger esta família, vem colocar no coração deles a graça, o poder do alto, para eles perseverar confiando e esperando o livramento do Senhor. Pai, opera na vida da irmã Núbia também, do João, meu Deus, nós pedimos, Pai, por estas vidas e outras mais que precisam de um milagre. Olha para a nossa irmã Maria Mela lá em Recife, a Tereza também, a outra irmã dela, Pai, que o Senhor sabe que está, meu Deus, com aquele problema no pé, está correndo o risco de amputar o pé, que o Senhor coloque as mãos poderosas e venha repreender essa bactéria, este mal, e dar a saúde dela em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, pedimos a saúde da nossa irmã diaconisa Josefa, Senhor, da missionária Rita Ferro, pastor Rejânio, evangelista Zé Carlos, Senhor, vem operar em cada vida que está enferma e vem dar saúde, ó Pai. Entregamos também nossos planos, nossos projetos nas tuas mãos, a evangelização amanhã, Senhor, abençoa os teus filhos para estarmos reunidos e fazendo a tua obra amanhã, visitando lares que estão clamando pela oração, estão clamando por uma palavra, vem salvar, vem operar maravilhosamente, Pai, em cada vida, Senhor. Está diante de ti também esses eventos, ó Pai querido, no próximo sábado, que o Senhor Deus se faça presente, salvando, libertando e operando maravilhas para a glória do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, pedimos a sua bênção sobre nós, leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares, nos dê uma noite, Senhor, de um sono, meu Deus, reparador, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa os trabalhos de amanhã na vida secular, levando os teus filhos, guardando e protegendo o seu trabalho e trazendo em segurança. Ó Deus, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para com a humanidade, para conosco. Glória a Deus nas alturas. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.